Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos hoje meditar juntos o Evangelho do dia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho do dia é retirado do evangelista São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Ouçamos com atenção as palavras do Senhor, que irá ser proclamada agora para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Deus. Ai, que hei de comprá-lo? É semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou em sua horta. E ele cresceu e tornou-se árvore, e as aves dos céus se abrigam em seus ramos. Disse ainda, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento de uma mulher. Tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje de uma riqueza grandíssima, de grandes elementos do nosso cotidiano, o fermento e a árvore. Vamos primeiro pegar a árvore, como é dito no Evangelho, a grande árvore de mostarda. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos várias árvores. Na nossa região é muito natural nós vermos os ipês, que são grandes, vistosos, bonitos, belos, que florescem de maneira muito, mas muito bonita no início de setembro. A árvore de mostarda é uma árvore enorme, gigantesca, que dá uma sombra muito bonita e muito vistosa. Mas as suas sementes são sementes pequeninas, pequeninas e pequeninas, que cabem na palma de nossa mão. Cabe a nós pensarmos como que uma semente tão pequena pode dar uma árvore tão grande, aonde as aves dos céus vão buscar o descanso e o repouso. É a mesma coisa na nossa vida. Quando nós precisamos crescer, nós precisamos semear. E vamos semeando aos poucos. Vamos jogando as nossas sementes aos poucos. E assim nós vamos deixando essas sementes brotar. E assim, ao passar do tempo, as nossas sementes darão frutos. Cabe a nós olharmos quais frutos queremos que as nossas sementes deem. São os frutos bons, vistosos, aonde que nos levam a caminhar de maneira íntegra rumo aos céus, ou sejam frutos mais ou menos, frutos nem muito bons e nem muito maus, frutos irregulares, que às vezes ficamos no meio do caminho, um galho seco, uma folha seca, e às vezes aquela árvore não fica tão firme, não fica tão grande, e ao passar do tempo a árvore vai secando, ela vai morrendo. Deste mesmo modo, nós podemos pegar uma figura belíssima para o crescimento da árvore, que é o adubo. Quando nós estamos plantando, a primeira coisa que nós falamos, temos que colocar adubo para que fortifique essa planta, para que ela fortifique e dê muitos e muitos frutos, para que ela dê vida. Na nossa vida, tudo passa a ter sentido quando nós colocamos uma colherzinha de adubo, que é Jesus Cristo. Se eu vou lá e coloco uma colher de adubo na minha vida espiritual de oração, se eu vou lá e pego uma colherzinha de oração diária do Santo Terço e coloco na minha vida de oração, as minhas árvores, o meu sentido de vida cristã começa a crescer e dar fruto, porque ela vai fortificando. Quais que são as nossas receitas para adubo para nossas árvores espirituais e para nós? Oração diária, o Santo Terço, a participação da missa, a comunhão. Esses são pequenas colherinhas de adubo
que vai nos fortificando para nos dar frutos daqui para frente na nossa vida cristã. A outra figura do Evangelho é o fermento. Quem cozinha, faz bolo, faz outras quitandas, sabe quanto que o fermento é importante para o crescimento da massa. Sem o fermento nada cresce. Vocês não fazem rosca sem fermento. Vocês não fazem bolo sem fermento, porque se fizer não vai crescer. A massa não irá prestar. Na nossa vida, se nós tirarmos o fermento que é Jesus Cristo, nós não vamos prestar, nós não vamos crescer, nós iremos sempre ficar na mesmice no comodismo. Sendo assim, as duas figuras, tanto da árvore que cresce para dar frutos e quanto do fermento, que é para não deixar Jesus Cristo sair da nossa vida e continuar dando fruto, são figuras importantes e têm a mesma finalidade do adubo, que é ter o sentido de crescimento espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando nós somos semelhantes a uma árvore, enraizadas, plantadas, pronta para dar frutos no Senhor, nós sempre iremos crescer. E quando nós não tiramos o fermento da nossa massa, que é Jesus Cristo, nós continuamos crescendo dia após dia. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu convido você a pensar, será que eu tenho deixado Nosso Senhor agir na minha vida de maneira clara, objetiva, e será que eu tenho também, em alguns dias, podado Nosso Senhor, tirando Ele da minha vida espiritual, tirando Ele do meu convívio e me impedindo o meu crescimento como cristão? Meu irmão, minha irmã, peça a graça, que Nosso Senhor continue sendo fermento na sua vida de crescimento, para que você seja uma árvore vistosa que dê frutos para a sua comunidade eclesial, que dê frutos para a igreja. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, você cada dia mais vai crescendo e vai procurando os céus. Nós devemos ser como essas grandes árvores. Quanto mais alto, as aves virão. E essas aves que virão são aqueles irmãos que irão olhar para você e falar assim: o testemunho dele fala muito mais alto do que as obras. A sua conduta de vida é muito mais alto do que suas próprias obras. Como dizia São Francisco de Assis, pregue o Evangelho. Se necessitar, use as palavras. Primeiro, testemunho de vida. Sendo esse testemunho, é como uma árvore plantada no Senhor, é como um fermento colocado na massa, sendo Jesus Cristo o centro de toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir essa graça por intercessão da nossa boa e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora, que, com sua humildade e simplicidade, conseguiu se assemelhar dia após dia com a graça de Deus na humildade e no silêncio, ouvindo sempre o que o Senhor tinha a falar, e que nós também possamos ouvir o que o Senhor tem nos a falar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.